Fala, time! Começando mais um canal hoje, episódio 10 ou 11, Rodrigo, me ajuda aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, faz a dancinha, corre 10 km, aquelas porra toda. E tenho certeza que vocês vão gostar do papo de hoje. Rodrigo, chama a vinheta. Eu que rodo muito por aí, encontro muitas pessoas pelo caminho. Algumas boas, outras nem tanto. Mas como dizem por aí, foco nos bons fluidos. Nossa convidada de hoje é uma nova amizade que já parece antiga. Acolhemos a família dela e ela a nossa família. Dona de uma energia e de um bom humor que contagia e uma saúde de dar inveja. Afinal, correr 10 quilômetros quase todo dia não é pra qualquer um. Seja bem-vinda. Ai, que lindo que eu sou, fala a verdade. Claro que é. Brincadeira. Viu, fala aí. Ah, o que, Jesus? O que você quer saber? Não, viu, Vou André. começar do começo. Porque assim, a Andréia é uma pessoa, eu vou fazer a introdução da Andréia. A Andréia é uma pessoa que eu conheci através do Du, né? Não, através da Macacos, mas a gente Não se conhecia pessoalmente. Não se conhecia pessoalmente, mas a gente começou a passar a se conhecer depois das corridas. Foi, né? foi. E conta um pouquinho de você. Você é de Pau Sul, nasceu em Pau Sul? Não, nasci em Timburi, lá no Timburi, Oco da Taquara. Timburi. Veio de longe, importada? Então, nasci em Timburi. Daí comecei a estudar em Pau Sul, conheci. Ah, o André é de Pau Sul. Uhum. Essa coisa linda. Daí aconteceu, né? Tudo Comecei a careca, namorar. todo careca é diferente, né? Então, daí comecei a estudar, tá? Daí comecei a namorar. Eu já tinha me formado, já estava estudando em Piraju, fazia magistério lá. Daí comecei a estudar em Pau Sul, tal. Daí me formei no magistério, continuei em Pau Sul. Daí engravidei, novinha, Novinha. e casei. E vim morar em Pau Sul. E desde 21 então... anos eu tive, 21 Amanda. anos. Então 21 já ficou em Pau Sul desde de sempre. Então, daí... Mas já tá. praticava esporte? Não praticava esporte, nada. Nada? Nada. Daí aí foi aquela mudança toda, né? Casei, filho, novinha, tudo, tá? E adaptação. E aí, depois que ela nasceu, veio a depressão, né? Um tempo depois. E aí foi onde a corrida e a confeitaria entrou. Ah, também não tinha a parte da confeitaria. Não existia essa Andréia antes. Eu acho legal, assim, não que eu acho legal a depressão, mas eu acho legal a história de superação. Sim, porque tem sim. muita gente que não sai. Não. Mas depende da gente, né? Unicamente. Então, tem que dar o primeiro passo. É. Eu sofri muito, assim, meses mesmo, com a depressão e não sabia o que fazer, porque nem a gente sabe no começo que você tem a depressão, entendeu? E aí, então entrou a confeitaria e a corrida entrou junto. A confeitaria, porque eu queria trabalhar em casa e ficar perto da minha filha. Mas você já cozinhava? Tipo, Mas tipo assim, comecei bem devagarinho, né? Na verdade, eu comecei com o chocolate, né? Fazendo trufinha, aquela coisa toda. E aí depois veio os bolos. Então, na verdade, foi o chocolate que me introduziu na confeitaria. Entendi. E ele hoje passou a ser secundário, né? Mas você começou fazendo... pouquinho, não, assim, bem pouquinho. Só pra vocês, assim? Sim, ou não? daí uma outra pessoa pedia, aí, faz uns bombonzinhos e tal, e aí fui fazendo. Isso O foi te bolo foi a mesma ajudando coisa. a sair. Não, isso foi assim, na verdade, foi para eu poder ficar perto da minha filha. Daí eu comecei a perceber sintomas, assim, sabe? Você vai vendo coisas que vai acontecendo que não é normal, que você não tinha. Sim. Mas você não sabe que é a depressão, né? E daí eu assim, comecei a ter, tipo, insônia, comecei a ter medo do nada, não queria mais sair de casa, fui emagrecendo muito. Tanto é que muita gente acha que eu perdi peso a primeira vez por causa da corrida. Não. Ah, mas você nunca foi, você não sempre foi magra? Já fui gordinha. Ah, já foi gordinha. Então, eu fiquei com sobrepeso na gravidez e depois, anos mais pra frente, mas no primeiro episódio. Aí eu já tava magrinha, só que por causa da depressão, eu tava muito Porque magra. não se alimentava direito. Não, um monte de... são coisas assim que só nem a gente entende, né? E aí, aí como eu morava lá perto do lago, Das bem capivaras. pertinho, das capivaras, eu comecei assim, ia lá, dava uma voltinha, que foi onde eu comecei a sair de casa. Entendi. Porque eu não saía.
pra nada. É porque tem isso, né? Tem, Você não tem. quer sair, você não Eu quer fiquei conversar, você meses. não quer ver gente. Eu não, pra você ter uma ideia, assim, eu não conseguia nem tomar banho, às vezes, assim. O André que me ajudou muito, assim, nessa parte. E o André era polícia, né? Nessa época ainda não era. Ah, ele não era Não, policial nessa ainda. época ainda não era. Daí logo depois ele, né, depois de outros episódios. Mas aí eu comecei a ir ali no lago, dava uma voltinha, mas não conseguia dar a volta no lago todo, porque eu tinha Entendi. medo. Sério? Então eu ia até, e o lago era feio na época, sabe, não era o que é hoje. É. E aí voltava, tal, e aí eu comecei a dar uns trotinhos, Ah, começou a correr, pouquinho. mas por conta, assim? Sim, foi. E aí foi onde eu comecei. E aí eu comecei a gostar, comecei a perder um pouco daquele medo de sair e comecei a praticar a corrida mesmo. Ah, que legal. Mas assim, sem fundamento nenhum também, né? Sem conhecimento corria. nenhum, só corria. Botava o tênis, Exato. não sabia tênis que- alongar, não sabia tênis aquecer. que tinha também, né? Não sabia sair de corrida, não tinha. É isso porque não é. ela não veio pro tênis que eu queria que ela tivesse vindo aqui hoje, mas tá bom. Gente, mas foi assim, o começo foi praticamente assim, da corrida. Aí comecei a gostar. Só que daí fiquei naquela desenfreada, né? Nossa, eu tô gostando. E comecei a correr e corria mesmo. Comecei já assim, 5K, mas daí, tipo, louco. mas marcava só no lago, né? Porque não tinha Strava. Não tinha nem não celular. tinha- Eu não tinha nem celular. Não tinha. Como é que marcava? Não, a gente marcava por quilometragem mesmo, o lago, né? Que a Do gente lago. sabia. O lago quanto ali que tem tinha. quantos? 1.800 e por trás lá de um clube que tem lá o O Saci, Saci. dá 2K, Entendi. certinho. Então eu marcava mais ou menos assim. Você dava 2, 3 voltas ali? Já sabia mais ou menos. Aí comecei a marcar por tempo, pra ver se diminuía o tempo. Então foi tudo assim, bem rústico o negócio. Mas tudo sozinha, assim? Sozinha. Tanto que eu me lesionei depois, É. fiquei um tempo sem correr, tornozelo. Mas na época também não sabia que era por causa da corrida. Porque tudo a gente não 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 entende, né? tinha nada de conhecimento nessa época. Mas assim, aí sarei, fiquei um tempo parada. Quer dizer, acho que sarei, né? Ou nem sei se sarei Ou e continuei. tá lá. E fui. Daí, mas foi 3 anos depois que eu participei da minha primeira prova. Mas foi rápido, então, se for pensar que... Porque, na verdade, ó, faz 20... Na verdade, tudo na minha vida eu falo que tem mais de 2 décadas, né? Meu casamento, 27, a Amanda, 26, a corrida, 24, confeitaria, 24. 24 de corrida já? É. Tanto é que faz 21 anos que eu participei da minha primeira prova oficial mesmo, né? Que foi Que lá em foi? Bauru. Em Mas eu Bauru. comecei de trás pra frente, viu? Não aconselho ninguém. Eu comecei... Como assim? Porque eu corri 16K, a primeira prova minha, que foi as 10 milhas. Teve a modelo na época. Por que lesiona? Não sabe? Vou Então. correr minha primeira corrida. Corre 16. Exato, corri e aquela época... Mas você aguentou? Claro que sim! De 50 mulheres que tinha na época, eu cheguei em 14. Caramba! Consegui. Foi, assim, uma experiência muito válida. Muito, muito. Mas tudo errado. Mas, né? Mas foi. Foi. Depois eu participei mais uma corrida no Paraná, em 10K. Menos. Peguei em quarto geral lá nessa época. A segunda corrida? Isso. Só que assim, né, Camarão? Eu tô Naquela vendo. época a gente não tinha divulgação. Então a gente ficava sabendo de corrida por televisão, porque não tinha celular, não tinha internet, não tinha É. nada. Então era tudo muito rústico. Sim. Aí a gente não tinha carro. Então era muito difícil. Aí eu fui nessas 2 corridas, a Amanda pequenininha. Daí eu falei, vou parar. Por quê? Tinha que deixar ela. E aí você ficava o dia todo. É todo um deslocamento, Sim, né? Toda era uma um logística pra evento. fazer. É. Praticamente um Com evento para filho, poder né? sair. Daí eu falei, não vou mais. Aí eu falei, não, vou ficar, cuidar dela. Mas nessa cuidar das época você coisas. já tava melhor da cabeça? das Já, coisas? mas não tava equilibrada a minha depressão ainda. Tá, mas ajudou, a corrida já tinha... Sim. Mas eu ainda estava muito magra. Eu tive distúrbio alimentar também. Foi tudo muito difícil. Porque eu não quis tomar remédio, né? Entendi. Na época. Não quis. Foi uma opção minha e também porque, né, na época Custa, a né? situação financeira não era das melhores. Mas enfim. Daí o que aconteceu? Eu abandonei, fui nessas 2 provas e parei. Peguei minhas 2 medalhas, joguei lá no quartinho da bagunça, falei, nunca mais vou voltar mesmo, então vai ficar aí. Mas continuei treinando. Continuou ali no lago, ali. Sim. Daí, e do jeito que dava. Aí a Amanda foi crescendo, a confeitaria foi aumentando, o serviço foi aumentando, tudo foi gradativo. Ele entrou na PM, né? Aí
as coisas assim, certas coisas foram melhorando, outras nem tanto. Sim. Aí a Amanda começou a estudar, né? Sempre a gente quis que ela estudasse em escola particular, então eu precisei priorizar algumas coisas. Sim. Então a minha corrida, literalmente, assim, mesmo a gente sabendo que tinha corrida, eu não ia porque eu priorizava outras coisas. Mas você continuou treinando? Continuei treinando, não parei. E sempre corrida? Só corrida. Só corrida? Só. Daí nunca mais lesionei também, graças a Deus, beleza. Daí, o que acabou acontecendo? A Amanda se formou na faculdade, e aí, graças a Deus, foi uma etapa assim, né? Que eu falei, bom, a minha primeira missão com ela já. E aí foi onde um dia, numa viagem, que a gente até já comentou com você que a gente estava, aí o André sempre falava que a Sheila, de São Pedro, ela sempre falava pro André, né? Porque ela é PM também, sargento. E ela sempre falava pra ele, André, corre, fala pra ela voltar. Tem o pessoal lá de Santa Cruz. O André não corria? Não, o André não. O André foi correr O André bem veio... depois. Veio junto, depois na mala, junto comigo. Foi. Daí, ela sempre falava, e eu falava, não quero mais saber disso não, só quero correr pra mim mesmo. Eu sempre falei isso. Daí um dia, esse dia que a gente tava lá, e eu, toda vez que a gente viajava, eu sempre ia fazer minhas corridinhas de manhã. Tá. E aí eu vi um pessoal lá, sabe, assim, com camisetinha de equipe, assim. Igual lá. nas corridas. Sim, né? aí eu olhei, aquilo, parece que acendeu lá a chamazinha de novo. Daí eu comentei com o André, eu falei, eu vi o pessoal correndo hoje, achei tão legal, assim, né, parecia, não sei, foi uma coisa que... Daí ele falou assim, vou mandar mensagem pra Sheila, né? Falar que você quer voltar. Aí a Amanda tava junto, Amanda, volta sim, mãe. Daí eu falei, é mesmo, né? Isso depois dela ter formado? Não, ela já estava formada na faculdade. Eu fiquei todo esse tempo só correndo pra mim. Entendi, então entendeu? Você corre... Foi em 2017 isso. Você corre há 24 anos, mas você corre pra você Sim, há mais tempo do que corre em prova. Eu via muita coisa de corrida, assim, sabe? Depois, quando eu comecei a ter acesso na internet, essas coisas assim, eu via muita coisa. Mas, assim, pra mim ainda era muito distante isso. Você começou a correr praticamente quando em o 2017, Du começou a correr também, acho que nisso. Foi isso mesmo. Aí tal, né? Daí o André falou, vou mandar mensagem pra Sheila. Ele já mandou naquele dia mesmo. Daí no outro dia, tal, né? Eles já me adicionaram no grupo e tal. E aí, no outro mês, eu já fui na minha primeira prova. Nossa, que foi em Manduri. Já peguei no regaço. Em Manduri? Já Manduri. Voltou? Você já tava correndo, né? Sim, fui. Nervosa. E no 10K? Não, lá é uma distância só, né? Nesse dia foi 7. E aí, mas cheguei lá, imagina, né? Pra quem saiu lá daquela corrida que, tipo assim, era só uma corneta. Porque daí já tinha... Não tinha nem tapete, porque não tinha categoria, não tinha nada, Porque daí né? você pegou já com chip, com... Exato, nós não sabíamos nem pôr chip no tênis. Nossa, mas também a primeira vez que eu fui, falei que... Então, não sabia nada. Eu falei, como é que faz essas coisas o aqui? André chegou lá, nossa, que evento, que não sei o que, né? E tudo assim, ficou até bobo. Jacuzão, né? Então, até porque mas tem o tapete lá Sim. que passa. Eu falei, caramba. Mas foi assim, foi muito joia, porque daí nossa, fiquei muito feliz. Falei, meu Deus. Daí eu falei, não, é isso mesmo. Aí não parou. Daí não. Só que daí aquele dia, nem eu sabia que eu poderia ter pego um troféu, né? Porque a gente nem imaginava que tinha esse negócio de categoria, né? Porque antigamente era assim, era o geral e pronto, né? E era uma medalhinha ali e pronto. Hoje em dia é geral... E as categorias. E 3 ou, dependendo do lugar, 3 ou 5 Sim. por categoria, né? Então aí... Que é de 5 em 5. Sim. Às vezes de 3 em 3, de 5 em 5 anos. Bauru de 5 em 5 anos. Isso, mas às vezes até o terceiro lugar, né? E às vezes Bauru foi até o terceiro, né? Foi. Mas aí eu peguei um troféu. E eu ia embora nesse dia. Daí a gente ia embora. Daí uma moça falou assim, não, Você pegou espera. por categoria? Sim. Espera, você correu bem, às vezes você conseguiu um troféu. E consegui mesmo. Daí foi assim, aí eu comecei em uma, outra. Aí, o que acontece? Você começa a estudar mais, né, a corrida, porque tem que pesquisar, conhecer, né? Tem que conhecer. E aí você tem que ter juízo em algumas coisas, né, pra não fazer merda. E aí você vai, onde você vai priorizando. Só que, antes dessa prova, o que aconteceu?
Eu precisei, em 2013, que eu corria só pra mim, eu precisei parar. 3 meses, parar, que eu tive um problema de saúde. Antes de você começar a correr... Voltar nas provas. Voltar nas provas. Eu esqueci desse episódio. Em 2013, eu tive um problema sério de saúde. Aí eu precisei parar minha vida mesmo. Assim, precisei parar de correr, fiquei um tempo sem trabalhar. Tudo. Eu descobri que tinha um começo lá de câncer no útero. E foi tudo muito rápido, né? Tudo muito assim. Eu descobri... É um baque, né? Sim, eu descobri no comecinho do ano. E daí eu já quis fazer um outro exame. E daí, depois do outro exame, eu já quis marcar minha cirurgia, sabe? Então, assim, aí eu tive que ter também, assim, a maturidade para também aceitar que eu ia ter que parar de correr, né? Que a prioridade era eu me curar. Se cuidar, né? Sim. Daí foi e tal. Daí fui, eu quis fazer lá em Jaú, apesar de ser uma coisa, assim, graças a Deus, que deu para tirar... Correu tudo bem. Na cirurgia, mas eu quis fazer lá por segurança mesmo. Porque ele falou, ó, você pode fazer lá, né, na sua região, então, mas eu optei por fazer lá. Porque eu quis. Passa, porque pela referência. Jaú e Barretos acho que são as maiores referências nossas. Foi por isso que eu quis fazer lá. Daí, aí fui, fiz, aí eu tinha marcado minha cirurgia, daí na mesma semana da cirurgia, daí meu sogro faleceu no dia 15 de abril, daí, né, no outro dia foi o enterro, no dia do aniversário dele. E aí, no dia 17, era minha cirurgia. Eu ia internar. Então, foi tudo assim, né? Gente muito... do céu. Mas eu tinha que escolher. Não tinha como. Daí, eu falei que eu queria desmarcar... Ah, desculpa. Eu falei que eu queria desmarcar, né, minha cirurgia. Daí, ele falou, não. Né, meu pai já foi. Então, você tem que se cuidar agora. E aí, fui. Meti a cara e fui. Mas, assim, é muito difícil. E aí, tem tudo aquilo, né? Junta tudo, o acontecimento e a doença e porque tudo. A gente, o que eu percebo, assim, a gente que eu falo, a gente que é do bem. Parece que é testado mais do que os outros, Sim, né? E depende unicamente da gente, né? Da família e tal. A gente ter essa... conseguir passar, porque... Se você larga a mão no meio do caminho, dá tudo errado, né? Isso mesmo. É provação atrás de provação. E a maioria das vezes, assim, é sempre eu e o André e a Amanda. Sempre muito nós três, né? Sim. Mas passamos, tal, mas foi nessa época, assim, que foi muito difícil para mim ter que parar de correr. Por quê? Porque a corrida me ajuda muito, né, na questão emocional. Sim. E aí, juntou tudo isso que me abalou demais. E mais você tem que parar de correr, que era a tua fuga, meu né? Meu refúgio, na verdade, ali é o meu horário só meu. Eu falo que a corrida é um horário só meu, que eu não dou pra ninguém. É o horário que eu penso nas minhas coisas, que eu resolvo o que fica aqui, que não dá tempo de resolver. E é nesse horário que é meu, que eu faço minhas orações. E é o meu horário. Eu não abro mão disso por nada. Por isso que eu falo, você tem que priorizar. Porque se você deixar que coisa externa influencia, você não faz. Porque às vezes as pessoas me vê lá, falam assim, nossa, né, todo dia, tal, é uma motivação. Não é motivação, gente. Você tem que ir, porque assim, é uma coisa que me agregou muito. Então é assim, é como tomar banho, comer, trabalhar. Faz parte da tua rotina. É a minha vida. É um dos pilares da minha vida, é a minha corrida. Eu falo pro pessoal, eu acho que todo mundo deveria ter isso. Todo mundo deveria ter eu acho que principalmente o esporte. Qualquer coisa que esporte. Você goste, faça. Mas faça assim. Igual eu sofri muito preconceito, porque uma mulher correndo hoje Sério? Nossa, na minha cidade lá principalmente. Eu sofri muito preconceito, assim. É que eu quis muito mesmo. Mas eu ouvi coisas assim, sofri. Como que eu posso dizer? Sim, né? Parte sexual, essas coisas, assim. Teve também. Teve. O André precisou intervir umas 2 vezes. E, assim, é complicado. Mas hoje já melhorou muito, né? Graças a Deus. Mas é assim, é que antigamente, igual, quando eu comecei a correr lá, não tinha mulher que corria. Então é assim, a mulher quando vai correr, hoje, graças a Deus, é uma minoria que pensa assim, mas ou porque não tem o que fazer, ou porque tá procurando alguma coisa, ou é porque sabe? Entendi. Então é muito essas coisas. Então elas falavam até pra ele às vezes.
Ai, você tem certeza que a Andréia vai lá correr mesmo? Você acredita? Aqui, ó. Manda o diálogo. Falava, Leva o diálogo junto. Sim, falava. E aí, até pouco tempo atrás, uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, que bom, né, que você sarou daquela doença séria que você tinha, mas que não era isso daí que eu te contei. Por isso que você começou a correr, né? Ai, que bom. É. Que bom, sarei mesmo. Não tenho o que falar, entendeu? Não tem. Tem coisa que tem que entrar por aqui e Sim, sair por aqui, né? A mas gente graças a Deus tudo melhorou. Tudo melhorou, tudo, sabe? porque eu acho que todo mundo tem fases e fases, né? Tudo melhorou, principalmente até a visão em relação a gente, né, na corrida, assim. Hoje em dia, a mulher ainda é minoria. Sim. Mas, na corrida, sim. Mas, graças a Deus, eu falo que eu peguei, assim, o raizão mesmo, passei por tudo, mas é porque, assim, eu quis muito, né? Eu quis. Porque muitas vezes eu cheguei em casa chorando. Ouvia piadinha. Por causa dessas piadinhas, dessas piadinha, coisas. passava por situação que não... Mas eu não era obrigada a passar, entendeu? Eu falo muito assim pro pessoal que assim, se você pegar, igual você contou no começo, era de um jeito, hoje é do outro. Eu acho que falta também as pessoas pararem e perceber que tem muita gente que reclama. Mas, gente, de 10, 20, 30 anos pra cá, as coisas mudaram. Graças a Deus. Existe o preconceito, existe... Mas isso em tudo, né? E não vai acabar. Não vai. Mas Isso isso é nunca uma vai coisa acabar. que você tem que saber lidar Sim, no dia a dia. mas assim, eu vejo que hoje, a questão de direitos e tudo mais, tem muita gente que reclama. Hoje melhorou muito. Graças a Deus. Hoje o espaço é muito maior, hoje o pessoal tem mais voz, Sim, acho que até por causa da internet. sim, Então isso eu mesmo. acho que é importante a galera ver que teve uma melhora e não só reclamar que, porque tem o preconceito, tem. Mas Mas você vai deixar de fazer? não, já tá Eu muito não melhor. deixei. Eu falo, assim, E essa minoria mesmo que faz isso, eles acabam sendo isolados sozinhos por eles mesmos, porque ninguém quer Não, ficar porque perto. às vezes, sabe o que acontece muito? É assim, você não pode se colocar nessa situação, assim, a situação que as pessoas te colocam, você não pode ficar lá. Sim. Você tá entendendo? No fim, é tudo a gente que tem que... Exato. É. Então, por isso que eu falo pra você, assim, que a corrida, ela me ensinou tudo isso, entendeu? Ela me fortaleceu pra tudo. Eu falo que ela me fortaleceu pra vida. Porque no esporte também tem o lado ruim, mas você tem que pensar que em tudo tem. E é o que eu falo sempre, igual, né? Eu trabalho muito, já trabalhei muito mais. Mas Sim. depois, assim, que a Amanda se formou e tá trilhando o caminho dela, eu dei uma desacelerada pra quê? Pra eu poder me dedicar mais ao que eu gosto. Porque a corrida acaba sendo, um esporte, mas é um negócio que você tá ativa. Não, eu adoro. E eu você pega amo, pódio, Eu amo a corrida. Eu amo. É uma coisa assim, eu falo que ela é uma das prioridades na minha vida. Aí as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas como que consegue dar conta de tudo? Eu não dou conta de tudo, gente. Só que eu priorizo o que é importante pra mim. Por isso que eu acordo às 4h30 da manhã. Eu lembro que toda vez que a gente vai pra alguma corrida, a gente geralmente sai 5h30, 5 horas da manhã. Aí você fala, eu já acordei 3 horas porque eu já deixei um bolo, uma massa pronta. É bem isso. Você tem que priorizar. Então é assim, eu falo, bom, que é importante pra mim amanhã, porque como eu trabalho em casa, então é assim, não tem uma rotina. Igual eu tava de boa ontem, você não faz um bolo, tal, não sei o quê. Então tem isso. Então aí você tem que saber administrar tudo isso. Então o que eu faço? Eu falo, bom, deixa eu olhar, o que amanhã é prioridade pra mim? A minha corrida vem em primeiro lugar, é a primeira coisa do dia. A corrida é um negócio que você não ousa tirar do cardápio, né? Ela não sai, só se for um caso extremo. Mas não, ela é assim, é a minha oração antes de sair de casa, minha corrida é prioridade do dia, a primeira coisa. Depois volto para casa, eu vejo, bom, tenho encomenda? Tenho, então eu vou encaminhar as minhas encomendas, o almoço que eu também não abro mão, tal. Vai ficar tal coisa? Isso então pode esperar para amanhã. Então eu acho que o segredo de é você priorizar realmente aquilo que importa, no seu dia. Que é para você, né? Sim, porque se alguém falar eu dou conta de 100%. Não dá. Não dá, tá mentindo. Não porque dá. não consegue. Não dá. Não Você dá conta
primeiro das tuas prioridades. Exato. Aí depois você vai resolvendo... Sim, você vai por eliminatória. Mas você tem que ver o que realmente é importante pra você naquele dia. Sim. Vamos supor, se eu combino com você, Camarão, nós vamos treinar. Eu mando mensagem pra você, 5 horas da manhã. Camarão, tá acordado? Eu tô com preguiça, vou dormir. Você já fez a tua escolha. Eu não vou. Não é prioridade. Entendeu? A tua prioridade é dormir. Depois não vai vir lá falar pra mim assim, mas eu devia ter ido e tal. Exato. Então é isso que você tem que ver, porque às vezes... E é isso, eu acho que falta falar também pros outros, porque as pessoas, porque não sei o quê. Gente, você não é prioridade. Não. Não é prioridade. Não é. E eu falo assim que graças a Deus, olha, faz 27 anos que eu estou com uma pessoa, né? Passamos por poucas e boas. 27 amanhã. Muita coisa, muita. Amanhã, quando for pro ar, já não isso vai ter que cortar. Amanhã, isso aí tem que cortar. Porque cortar já vai... Já vai estar quase no 28. Deus. Mas assim, dia 22 de abril, 27 anos. Então, mas passamos muita coisa. Só que assim, né, Camarão? Não tem aquele que não passe. Mas seja em todas as situações, se você vê o copo meio vazio, você tem que ver ele meio cheio. Ele não tá meio vazio, ele tá meio cheio. Você tem que sempre ter uma visão, sabe, ali. Por mais que tudo esteja desmoronando, em tudo dai graças, não é? Bíblico. É isso que você tem que pensar. E uma coisa que eu acho que faz muita diferença, né? Que eu acho que a família é muito importante, né? Porque, por exemplo, você, o André e a Amanda, vocês são super família. Porque eu vejo, em casa também, a gente é muito assim. E quando você tá na pior, não é teus amigos, não é os amigos que você conta no dedo, né? Sim. Mas não é essa galera, você vai correr pra família. É mesmo porque assim, por mais que você tenha aquela intimidade pra você contar alguma coisa, mas vamos ser assim, né, curto e grosso, digamos. Ninguém tem nada a ver com, né? Então, se alguém te estender a mão por livre, espontânea vontade, você já tá no lucro. Sim. Entendeu? Então é assim, às vezes, vamos supor, você percebe que tá, Andréia, tô percebendo que aconteceu alguma coisa? Aconteceu, tal, né? Mas tá tudo bem e tal. Mas é lá em casa mesmo, a hora que você volta no dia a pra dia casa, ali que é diferente, né? Voltando no assunto como que o André ingressou na corrida. É verdade, porque o também. André até agora não entrou na corrida. Sim, então, ele me levava, né? Ele me levava, ele tirava as fotos, fazia os vídeos, tal. Daí, e ele sempre falava, eu acho tão legal, queria ir. Eu falei, mas vai. Não é prioridade. Começa, né? Tudo tem o seu começo. Aí ele começou. Já era depois de 2017? Foi. Então foi. A primeira prova foi em Ipaussu em 2019. Então o André corre há pouco tempo também. Foi. Aí eu falei, começa, né? Vai dar uma corridinha, não falo dar um treino, né? Mas vai correr pra você ver como que responde o corpo e tal, porque cada um tem um jeito, né? Sim. Porque toda vez, às vezes, quando eu ia, que ele ia caminhar e tentava correr, não brigava, porque ele só empatava minhas corridas e eu já, imagina, né? Você já correndo há 20 anos, aí vai correr com o André, não tem paciência. Já não tinha. Daí eu falei, vai você, veja tal. Aí ele foi, aí pintou lá, que teve a única corrida que, né, nós participamos lá em Ipaussu. Espero que tenha mais, não é? Fica a dica aí, então, o nerdinho pra galera. Pois espero que tenha mais. E aí ele foi, fez, completou, belezinha. Sofreu, mas... 10K já? Não, foi no 5. 6. 6. Lá foi 6. Mas aí quis participar, né, de mais quilometragem. Eu falei, bom, tem que ir pra saber, né? Agora adorou, não quer sair agora dos 10 é só mais. nos 10. Não, e agora que pegou pod, então? Tá se achando. Tá se achando... Como é que chama? Agora o tem Bolt. que fazer a prateleirinha dele. Viu? Lá também. Só fazendo... Um adendo. Eu não esquecido. Um adendo. Eu fiquei sabendo aí, nos bastidores, né? Dos nossos informantes. Ai, Jesus, lá vem. Que teve uma prova aí que alguém foi correr e depois a organização teve que ir atrás porque se perdeu no meio do mato.
Eu me perdi lá em Avaré, no meio do mato, literalmente, sem celular, sem Como nada. é que sai pra correr e se perde? Daí ninguém... Porque era uma trilha danada, era assim. Não, eu quero saber a história inteira, porque a hora que eu fiquei sabendo... Foi foda mesmo. Eu tava E sozinho o aqui... chororô, o griteiro no meio do mato. Eu comecei a rir aqui sozinho, a hora que eu fiquei sabendo. Foi. Eu falei, gente, quem que sai pra correr e se perde no meio da corrida? Foi numa prova lá em Avaré. Foi lá no... Como que chamava o hotel? Berro d'Água. Ibiquá, Berro d'Água. Ah, é tudo junto ali, mas acho que era Ibiquá. E eram 4 distâncias, né? Era 8, 14, 21 e 42. Caramba. E assim... Você tava na de qual? Eu tava na de 14. Daí, beleza, né? Fui e tal. Aí, quando chegou... E é trilha mesmo, Camarão. Não é estrada de terra, não. Ah, era trilha? Umas trilha pequenininha mesmo. Mato, sobe, desce, pedra, pá. Tinha um pedacinho só de asfalto ali. E tá. Aí chegou no 14, tinha o staff lá, né? Sim. Aí ele que indicava, ó, aqui... Vai pra cá, vai aqui pra vai lá? pra lá. E aí... Eu falei assim, eu falei assim, 14 aqui? 14 aqui? Ele 14 aqui. Eu entrei, mas não era. Era de 21. Amigo da onça, hein? Tá. Era de 21. Ah, de 21. Mas, enfim, tudo bem. Eu ia correr os 21. Só que daí, o que aconteceu? Eu me perdi do perdido já, daí. Era pra ir no de 14, sentou no de 21 e, me perdi. e se perdeu. No de 21 mesmo. Daí fui, daí eu falei, gente, eu tô correndo Era sozinha de no meio manhã a desse corrida ou não? mato. Tô correndo sozinha no meio desse mato aqui, cadê esse povo? E não achava esse povo. Camarão do céu, a hora que eu vi, eu já tava chegando nos 14 e ir no meio do mato e não sabia onde eu tava. Sem celular, sem nada? Sem celular. Tava com o relógio só pra ver, ó. Ah, mas era aquele relógio de 1900 Guaraná de rolha, o meu primeiro Não, mas ainda. pra ver a quilometragem. Então, eu já tava chegando nos 14, cadê a linha? Gente. Comecei a chorar. E comecei a correr, na onde eu achava Continuou a trilha. correndo. Continuei. Aí achei lá uma casa lá, que morava... Corre. Morava- Run, Forrest, run. Verdade. Run, Forrest, run. Aí achei uma casa lá, um casalzinho de idoso lá, e eu naquele chororô. Daí já Gente. veio o idosinho todo preocupado. Fia, o que aconteceu? Falei, ai, eu tô perdida. Come um bolo de fubá aqui, toma um café. E o cachorro latindo, porque eu Nossa, naquele aquele rolo. griteiro, naquele choreiro, desesperado. Eu vou perder minha corrida por causa daquele staff ordinário. Os velhos nem sabiam de corrida, porque eu tava lá perto. Sabia de corrida, não sabia nem o que é staff. Você tá falando staff. Você não sabe, eu tava lá perto do Berro d'Água. Eu Nossa, tava perto do outro hotel. Jesus. Aí eu chegando falei, em Itaí daí já. ele, fia, mas vem aqui, explica o que tá acontecendo. Eu falei, não é, tava tendo uma corrida, a gente saiu do hotel ali e eu me perdi, né? E depois eu me perdi 2 vezes e eu não sei onde eu tô, na verdade. E eu preciso ligar pro meu marido, mas eu não sei nem como que eu vou falar pra ele, porque eu não sei onde eu tô, como que ele vai me buscar. Gente. Daí ele, peraí, filha, eu vou pegar o celular pra você. Daí fui lá. Vai, A Suzite. sorte que eu lembrava o número de cabeça, né, do André. Nossa, eu não sei o telefone. Aí liguei pro André. Pensa no meu griteiro, chorinho. Jesus. André, tô perdida. Mas onde você tá? Eu não Não sei sei. onde eu tô. Eu tô numa casinha que mora um casal de idoso e é perto aqui do Berro d'Água. André Ai, do céu, eu vou meu Deus perder do minha céu. corrida, André, não sei o quê. Um choreiro. Daí o André, meu Deus do céu. Daí o André começou a gritar também. André, tá perdida. Nós um gritando de lá, um gritando aqui. Daí eu falei, tá, André, eu me viro. Nossa, eu matei um desespero. Daí desliguei o celular. Daí os velhinhos, vem aqui, filha. Não, muito obrigada. Eu acho o caminho. Ah, Daí, você abandonou os velhinhos e voltou a correr? eu me desesperei. Eu falei, eu vou correr, em algum lugar eu vou chegar. Eu sei que daí eu saí numa porteira lá, daí perguntei pro moço, o moço, não, você vai ter que voltar. Eu falei, meu Deus do céu. Era o segurança lá, o porteiro. Já tinha andado 180 quilômetros. Nisso eu encontrei com um rapaz que tava correndo os 42. Nossa, Era por ali gente. que tava passando. Você saiu da trilha do 14 Do pro 21 21 e foi pro e foi 42. pro 42. Daí eu falei pra ele, ele falou assim, não, vamos aí. Daí tinha um rapaz lá, nessa hora eu fiquei com vergonha. Um rapaz que inclusive ele tá em várias provas, ele corre de muleta, ele tem uma perna só. Sério? Sério. E aí ele me Que da chamou e essa hora eu falei, que eu tô chorando, né? Daí ele me chamou e falou assim, fica calma, vamos correr, porque o que acontecia? O 42 O rapaz passava de ali, o de mas muleta ele tava tava no no de de- 21. De muleta? Aham. E eu vi ele chegando lá depois. Vai, você não tá correndo Tá ainda. vendo? Sim. Daí ele, vem aqui, me deu um copinho de água, falou, vamos com a gente. E eu comecei a correr com ele, sabe assim?
Daí... Eu não sei se você tem religião, né? Lógico. Sim. Mas eu acredito que é umas coisas meio... Exato, pra Tipo te assim, dar você tá nervosa... Exato, Vem, e ele todo aqui, ó. sorrindo. Aí eu falei, meu Deus, que vergonha. Daí fui, falei, é verdade, vou correr os 21 então. Aí eu já tinha decidido. Aí fui. Daí nisso eu falei, ó, então eu vou por aqui. Vou seguir nessa trilha e tal. Daí a gente se encontra lá na chegada, ele ainda falou. Desse jeito, olha pra você ver. Aí tá, daí nisso o moço já tinha aparecido pra me resgatar, lá o moço. Encontrei com ele acho que 2 quilômetros depois. Cheguei lá. Chega o corpo de bombeiro, tá pegando fogo no mato. Não, a Andréia, vem buscar a Andréia. Cheguei lá. Olha só. Meu Deus. Cheguei lá, pensa no meu choreiro. Chorando, com raiva, sapateando, batendo no pé. Parecendo aquelas crianças bravas. Exato. O André falou assim, pelo menos passa lá na linha de chegada. Ah, você não tinha nem passado. Eu não queria passar. Eu não vou passar. E o staff eu perdi tava minha lá, corrida. Rapaz, ele tava lá, né, nos 8, 10 quilômetros onde eu encontrei com ele. Daí eu peguei e falei assim, eu não vou, André, passar. O André, pelo menos você pegar a medalha. Eu não vou. Nossa, daí passei. Mas você não tem noção, passei assim, pisando no pé, chorando, todo mundo olhando minha cara e eu não queria nem saber. Chorei, fui lá pro banheiro, sentei lá, chorei, troquei de roupa, chorei. Aí daqui a pouco vem o André lá. Você não sabe. Ah, isso não é possível. Você ainda pegou segundo na sua categoria. No de 21 ou de 14? De 14. Misericórdia. Fiquei perdida acho que uns 15 minutos. E ainda conseguiu. Consegui. Daí imagina meu sorrisão. Parei de chorar na hora. Parou de chorar na hora, né? Troféuzinho, foto. Gente, mas foi assim. Mas eu não volto correr lá porque eu tenho medo de me perder de novo. Não, mas daí... É muito rústico. É muito rústico o negócio, gente. É muito. É os capítulos da nossa vida que a gente vai escrevendo. Só que assim, pra mim isso faz sentido, entendeu? Pra mim faz. Entendi. Talvez pra quem vai ver isso, não vai fazer, então, mas pra mim faz muito sentido. Mas é o que eu falo, que eu acho interessante, porque eu acho que todo mundo tem que achar algum esporte que goste. Seja vôlei, eu falei isso no outro. Eu sou a favor do movimento. Sempre falo isso. De participar de alguma coisa. Você sabe que você faz aí agora lá tem um pessoalzinho lá que tá começando a correr lá em Pau Sul, né? E eu tô dando maior força. Eu falo, gente, vocês têm que ir mesmo. Montamos até um grupinho no WhatsApp lá. Pra incentivar eles, que é um pessoal assim bem novato mesmo. Entendi. E você não sabe, já vai vir uns... Pra corrida já vai ter. Já vai ter acontecido, mas eles vão vir correr. Legal. E agora, depois dessas corridas, vai ter uma em Londrina, né? Então, na verdade, tem Garça, né? Antes, a gente ia lá na Garça Golden, da lembra? Amizade também? Vai ser o mês que vem. Você vai, né? Claro que vai. Acho que eu vou. Agora acabou os campeonatos alheios. Então, agora dá pra dedicar a corrida. Vai ser Garça. Então, a gente ia naquela que eu comentei com você, né? De São Paulo, mas fechou a inscrição, não conseguiu. Sim, é da ASICS lá, né? Aí tem a de Londrina. Depois tem lá de Londrina, Garça, que é igual aquela Londrina, uma que a gente tem foi. a do Rodoserve, não tem? Tem Pardinho. Do Pardinho, que também dá legal. Vamos, o Tião já falou que topa, porque ele quer ficar no hotel. É lógico que o Tião vai. Nós vamos. Então, é a Garça... Puta, Londrina eu queria ir. Mas lógico que você vai. Londrina. André, Pardinho é julho, né? Ó, Pardinho é julho, não dá pra ir. Não é uma opção eu não ir também, você viu? Lógico que você vai. Claro que vai. Ó, Pardinho é julho e Londrina é agosto. Dá certinho. E depois, já combina e depois com tem a da Pampulha em dezembro, Minas. Não, mas essa se aí... Deus quiser. Essa aí não. Por que não? 18 quilômetros. Até lá você já tá correndo 18, você já não tá correndo 10? André, ela quer fazer o próximo Forrest Gump, vai ser com ela, André. E você vai estar junto filmando atrás. Gente, todo mundo é capaz. Lógico que é. Todo mundo, eu sempre falo isso. Mas não é minha prioridade correr 18 quilômetros ainda. Ai, gente, eu amo. Mas olha, falar pra você, eu entrei... Ai, vai ter a meia maratona da amizade também em junho, eu vou. Aonde? Vai ser em Marília. Marília é legal de correr, eu gostei. Tem muito subida, mas eu gostei. Filho, se você quiser correr subida, você tem que ir lá no lago, sair para o sul sem subida, só lá. Gostoso. Então. Fazer uma corrida lá. Vamos lá, vai lá treinar qualquer dia. Não. Faz uma corridinha depois lá. Fica comendo bolo e doce até... Você corre e come 1 quilo. Normalmente, quando alguém vai treinar comigo, tem café da manhã mesmo. Porque assim, você chega lá, tem... vamos fazer o jabá aqui, né? André, bolos e doces. A Vanessa. A Vanessa... Não, primeiro eu vou falar da família. André, bolos e doces, daí você já aproveita
o André sem Insta, que é a Sky... Já faz Sky Media. Já fecha um Aí já serviço faz lá, um tratamento lá com a Amanda. na Amanda, que a gente vai deixar o Instagram de todo mundo, menos o do André. O do André? Que não tem. E passa na Ideia Saudável pegar um... Lógico. É. Ó, faz assim, a refeição livre faz na minha casa, daí passa na Vanessa. Refeição livre. Lógico. Aí passa na Vanessa, pega umas coisinhas mais leves e traz pra comer. Entendi. No resto do dia. Gente, Tudo é equilíbrio. O que eu ganho de brigadeiro, eu tento tirar o doce da minha vida, mas minha mãe faz brownie. Essa aqui faz brigadeiro. Lógico. Pega ali pra eu mostrar. Agora Tem já dá o pra bolo. mostrar que nós já estamos... Vai, Rodrigo, apareça. Mostre seu... Minha magreza. Não, é pra mim, não é pra ela. Mostra Olha pra câmera isso. no meio lá. Especialmente pra macacos. Gente, olha isso aqui. Se tá gostoso, eu não sei, mas o camarão vai comer. Lógico. Depois ele fala. Vou deixar aqui, ó. Olha que lindo. Então, camarão, mas a minha vida, uma partezinha é essa. A mas confeitaria sempre teve mas é- presente, mas é mesmo tão- porque, assim, foi uma coisa que também não foi fácil, né? Demorei uns 5, 6 anos até começar a engajar, né? Porque as pessoas hoje vê, às vezes as pessoas ligam e falam assim, mas você não pode pegar uma encomenda? Não posso. Às vezes a pessoa acha que eu não quero trabalhar, quer. né? Mas você Mas- já tem bastante Exato, encomenda. exatamente. E Eu você tenho tem- já uma cartela E de clientes você faz ali que- encomenda, e não só em Baussu, né? Você pega bastante de outros lugares, de outras cidades, Sim, né? igual na Páscoa, né? Já trabalhei muito, muito em outras Páscoas. Aí Agora você deu uma comecei... tirada de Sim, pé. mesmo porque eu também não sou novinha, né, gente? Ela só aparece. Não sou novinha, eu envelhece, não adianta. Mas assim, mas é que daí você vai incluindo outras coisas, igual eu quis me dedicar mais assim a correr, a ir em outras provas, que, né, agora tem o aposentado que tá disponível para poder levar. Aposentado, pelo jeito, eu não gosto muito que fala que ele é aposentado. Gente, mas ele aposentou novinho, com 49, agora que ele fez 50 anos. Então tá na Não, flor ele é aposentado. Tá na flor da idade. Tem aposentado que é aposentado. Nossa, mas aposentado com 50 anos. Então, é isso que eu tô falando. Da flor da idade. Não é hoje em dia, não é? Hoje eu mesmo acho que nem vou aposentar do jeito que vai indo as coisas. Então, eu pago lá também porque tem que pagar, né? Mas eu também acho que não aposento, Acho que não. eu nem pago, ué. Mentira, eu pago sim. Por favor. Não, mas é assim, mas é que também tem muito pedido. Não é que eu não quero trabalhar, não, gente. É que tem dia que não dá mesmo pra atender. Tem que sabe? entrar na fila. Você sabe que tem época, igual as datas assim, que são Natal, Dia das Mães, Dia dos Páscoa. Pais, Páscoa, normalmente feriados, Dia da Criança, feriado Aí as prolongado. É assim, a agenda fecha rapidinho. Então, normalmente tem lista de espera. Às vezes as pessoas acham que não, mas tem. Aí a pessoa fala, se tiver uma desistência, você me avisa, aí E eu cê- deixo o nome lá. Você faz os doces, mas você é doce Não de como. comer? Eu não gosto. Você tá brincando. Gosta de fazer, mas não... Não gosto. Não gosto de O comer. André dá assim, Páscoa ele me dá roupa, sapato, pingente. Ou às vezes ele vem aqui comprar o que é amargo mesmo, que é vegano, que é 80%. Entendi. O cacau mesmo. Isso, que pode falar o nome? Da Gobesh. Eu acho que pode. É concorrente tua? Então, mas é que às vezes ele vem e eu adoro, né? Porque é um chocolate super limpo Mas e é bolo, essas amargo. coisas você não... Capaz! Então, é aí Nossa, que eu queria. aí às vezes as pessoas falam assim, mas qual bolo que é gostoso? Daí eu tenho que ser sincero, eu falo, eu não como, mas eu vou falar pra você os que mais vende. Sim. Porque é difícil. Então, no começo, a credibilidade demorou um pouquinho também por isso. Entendi. entendendo? Entendi. Porque eu não sei se Tudo bem, eu já estive acima do peso. Até depois eu vou mandar até uma foto pra você, se você quiser até depois. A gente vai pôr, lógico, Sim. mandar tudo Eu já pro Rodrigo. estive acima do peso até 2014, 2015, até depois do meu problema de saúde e tal. Aí eu você tive. mudou tudo. Sim, aí foi onde eu decidi, depois que eu me recuperei, belezinha, do meu, né? Agora eu vou cuidar da saúde. Exato, foi onde eu falei assim, não, eu quero emagrecer. Daí eu emagreci, né? Eu pesava 70, 71 quilos, hoje eu peso 53. Nossa. Então, assim, Mas foi tudo muito gradativo, devagarinho. Fiz Porque tudo certinho. a gente vive numa época muito imediatista, né? Todo mundo quer Não as coisas pode. muito rápido. Então, isso é Demora. errado. Pra você correr,
Demora. Exato, as Pra pessoas você querem emagrecer, tudo demora. muito ali. É. Só que é assim, você tem que ter na sua cabeça que você tem que viver o hoje com o que você tem, viver o melhor que você tem hoje. Só que você tem que fazer a sua visão a longo prazo. Em tudo que você for fazer, sabe? Seja no seu trabalho, igual eu não, né, eu não tenho nada assim, né? Mas perto de onde eu comecei, hoje eu tenho muito que agradecer a Deus, né? Na minha profissão, né? E tipo, a gente não tinha nada. Quando eu comecei a fazer meus bolos, o André entregava pra mim de bicicleta, não tinha carro. Entendeu? E às vezes a pessoa também não tinha carro pra ir buscar, aí o Dava um André jeito. pegava o bolo aqui e ia de bicicleta entregar. Então é assim, tudo tem, só que você tem que ter uma visão assim, eu sei que uma hora, né, quem se esforça, Ah, chega. acontece. Chega. Uma hora Quem chega. não se esforça, desiste. É que quem acredita fala, é tudo no tempo de Deus, né? Tem, mas Não você é tem no que nosso acreditar. tempo, Então, mas você tem mas que aí acreditar. as pessoas, eu acho que o que falta mesmo hoje em dia, mas isso é em tudo, camarão. É assim, é você persistir mesmo em tudo. Sim. Se hoje, o que deu certo ontem, hoje não deu tanto, não te define. É. É só um dia que não tá lá muito que bom. não tá bom. Você faz a tua oração, deita, dorme, vai ler um livro, fica quieto Que lá no no teu outro quarto dia- até passar. no outro Dorme dia é no outro outro dia. dia, é outro dia. Exatamente. Então eu sempre falo isso. Aí o que acontece? A pessoa, ai, hoje não deu certo, ai, também não quero saber, vou enfiar o pé no balde, vou não sei o quê, e não quero mais saber, vou desistir, vou parar. E não é assim. Não. Você pode até dar uma pausinha pra Mas você voltar depo- no eixo. É. Mas depois você não na- pode abandonar. Não, gente. Porque tem pausa, às vezes, que é necessário. Sim, o descanso também é treino, né? Então, é assim, eu, na minha humilde, né, vivência, e eu tenho muito que aprender ainda, mesmo já correndo há 24 anos, mas eu sempre sou aberta, assim, sabe, a tudo que acrescenta, que melhora, né, e às vezes as pessoas hoje me veem assim, né, às vezes falam assim, nossa, mas não tem que falar isso, né? Tá vendo ela? Olha, eu uso, compro uma roupinha melhor, É. um tênis melhor e tal, mas não vê lá atrás que quando eu corria lá, né, eu usava o que eu tinha, o que o dinheiro dava. Você pode ter o que você gosta. Entendeu? é. Aí, assim, eu tenho minha prioridade. Se você gosta de gastar R$ 500 por semana lá, né, com a sua bebidinha, com o seu churrasco, eu gasto com as minhas coisas, né, É. de corrida, com as roupinhas da Macacos. Quase Os não meus gasta, não tênis. compra nada Não, na casa. imagino, só todo mês. E meus tênis, as minhas corridas. Então é assim, mas cada um com a sua escolha e tem que respeitar. Viu? Mas é assim, mas eu quando queria, se eu tivesse que desistir, Camarão, eu vou falar bem a verdade pra você, eu teria desistido quando eu não tinha condição, às vezes, de poder comprar um tênis. Eu já corri com tênis que nem era de corrida, pra você ter uma ideia. Normal. Ainda o André falava. Comprava aqueles tênis do dia a dia que você comprava por R$ 99,90 lá, Sim. mas era o que o meu dinheiro dava, entendeu? Mas eu não queria parar de correr. E eu falava, não, André, mas não é de corrida. Mas não dá, André, pra comprar, a gente tem outras prioridades. Ia lá nessas, né, loja baratinha, comprava Sim. as blusinhas de dezão lá. Ah, E tava tudo tinha. certo. Mas é isso que eu falo, mas aí você vai deixar de fazer? Não. Eu não deixei de fazer. É Entendeu? muito fácil de deixar de fazer. Porque você mesmo se sabota. É. Você se sabota por coisas que às vezes nem existe. É. Você fica criando. Tá É, aqui. fica criando na cabeça. E aí você cria um, atrás daquele você cria outro. E não pode, gente. É muito complicado você, sabe, lidar com isso, mas tem que saber. Agora que eu vi a camiseta mulher, empreendedora, empoderada e independente. Chique. Pra gente finalizar, eu quero que você deixe um recado pra quem quer começar a correr. Que dica que a Andréia daria pra quem quer começar a correr? Começa. E é a frase mais clichê De todas. que existe, gente. Tudo tem um começo. Se te faz feliz, seja o que for, vá atrás. Não importa. Sempre vai ter alguém que vai querer botar areia. Mas vá. Para nós mulheres, às vezes o caminho realmente é um pouquinho mais difícil em algumas circunstâncias. Mas se você quer mesmo, você pode. Não tem essa de eu não consigo. Consegue. Seja correndo devagarinho,
Vai lá, começa, caminha, corre, intercala, faz o que deu aquele dia, estipula uma meta, conseguiu, dobra a meta, não é assim? Chegou na meta, dobra a meta. E é assim. E você vai vendo que você é muito mais forte do que você imagina. Eu também nunca imaginei, quando eu fui correr a minha primeira maratona, eu também nunca achava que eu ia conseguir. E trouxe um troféu. Então, na minha categoria, gente, o que eu sou humilde, famoso- mas eu tô feliz. Meia maratona, é. Vai e faz, então. Tem que ir e fazer. Te faz feliz? Faça. É Fechou. isso. E aí, tava nervosa? Deu bom. Deu bom. Ai, que delícia. Olha que simples. Agora eu vou encerrar. Encerra. Gente, tenho certeza que todo mundo curtiu. Eu adorei. Se deixar, a gente fica aqui conversando Fica, mais uns 3 dias. fica. Isso que eu tava nervosa. Já vai lá, curte. Se você não curtiu ainda, deixa um comentáriozinho pra nós. Começa a seguir. E ó, lembrando que, ó, novidade aqui. Quem quiser patrocinar, a gente tá aberto. Lembra daquela historinha? Aproveita agora, porque depois a gente vai ficar metido. Mentira!